Olá, olá, bem-vindos. Vamos rever os volumes de prismas e cilindros para depois mais à frente falarmos das pirâmides e dos cones e, novo, no nono ano, esfera e a superfície esférica. Para já, vamos rever aqui as áreas de algumas figuras planas que vamos necessitar para calcular áreas de bases de prismas, pirâmides, cones e cilindros. Ora, retângulo. Área, comprimento vezes largura. Claro, não é? Portanto, supõe que, por exemplo, comprimento 4 cm e largura 2 cm. Então, a área deste retângulo seria dada por 4 vezes 2, 8 cm quadrados. Repara, as medidas vêm em centímetros, as medidas lineares, e, portanto, quando eu faço a área, faço centímetro vezes centímetro, ou seja, centímetro ao quadrado, centímetros quadrados. Okay? Também se diz, em vez de comprimento vezes largura, também é costume dizer base vezes altura. Portanto, é indiferente. O que interessa é que saibas que deves multiplicar as duas dimensões do retângulo. O quadrado, que é só um caso específico de um retângulo, também tem os ângulos todos retos, também é retângulo. Tem os lados todos iguais. E, portanto, se o lado medir 2, aqui também mede 2, aqui também mede 2, aqui também mede 2, evidente, a área calcula-se lado vezes lado. Neste caso, 4 centímetros quadrados. Faremos isso para quando são prismas quadrangulares. O triângulo. Vamos aplicar em prismas triangulares, em que as bases são triângulos. A forma do triângulo, recordas-te certamente, base vezes altura a dividir por 2. Estamos a usar aqui o H para a altura. Porquê? Repara, é que os triângulos em geral têm metade da área de um retângulo com a mesma base e com a mesma altura. Repara que a área deste triângulo é metade da área do retângulo. Esta parte é igual a esta parte. Isso é possível fazer, seja qual for o triângulo, efetivamente. Ui, que tortinho. Portanto, repara que aqui também este retângulo está composto em 4 pecinhas, digamos assim. Esta igual a esta igual a esta. Portanto, a área do retângulo é o dobro da área do triângulo. Ou, ao contrário, a área do triângulo é metade. Se calculássemos a área do retângulo, era base vezes a altura. Como queremos a do triângulo, é dividir por 2. Ok? Mas, enfim, isto é só para recordar o sentido da forma, mas tu certamente te recordavas. Base vezes a altura a dividir por 2. E, finalmente, vamos precisar também do círculo, porque o círculo é a base dos cones e dos cilindros. A área π vezes o raio ao quadrado. Ora, o raio, podes medir o raio onde for preciso, desde que o faças do centro a um ponto da circunferência. E, portanto, π, recorda que se, por exemplo, com duas casas decimais, 3,14, mas depende do exercício, podemos querer mais precisão e então usamos mais casas decimais para a aproximação de π, que é um número irracional, dízima infinita não periódica. É talvez o mais famoso deles. Π é um famoso. É o Cristiano Ronaldo dos números irracionais. Ora, e é isso. Depois, sabendo estas áreas, é simples. Para calcular volume de prismas e cilindros, é só calcular a área da base. Aliás, está aqui a fórmula. É a única fórmula que precisas de saber. Calcular a área da base e multiplicar pela altura. Okay? O que faz até sentido, repara. Por exemplo, aqui neste cilindro. Este cilindro, só já aqui uma corzinha melhor. Este cilindro tem bases circulares. Portanto, a base do cilindro é um círculo. Imagina que é um copo com a forma de um cilindro e que começamos a encher. A primeira coisa que enchemos é a base, fica coberta de água. E depois vai enchendo por aqui acima, mas a superfície da água vai sempre formando um círculo. Por isso é que multiplicamos a área da base pela altura. E neste caso, a área da base de um cilindro é um círculo, por isso é π vezes o raio ao quadrado. Ok? Já, por exemplo, neste caso aqui, as bases deste prisma é um prisma triangular, portanto as bases são triângulos. Então o que devo calcular primeiro é a área deste triângulo. Okay? Okay? Posso desenhá-lo aqui fora. Base do triângulo, a altura do triângulo. Aqui assim.
Base vezes altura a dividir por 2. E depois é que multiplico pela altura. Okay? Se for um prisma e um paralelepípedo retangular, A vezes B. Portanto, a área da base é a área de um retângulo. Comprimento vezes largura do retângulo. E depois multiplicar pela altura, que aqui está dada pela letra C. Se for um cubito, a base de um cubito é um quadrado. Se aqui a esta for A, aqui também é A. Quando vais calcular a área de um quadrado, fazes A vezes A. E depois, a altura neste caso também é igual à aresta. Por isso é que é A ao cubo. Ok? Mas não precisas te preocupar em decorar tudo isto. Basta decorares que é a área da base vezes a altura. Olhas para o sólido e vês qual é a forma da base. Aqui é um quadrado, calculas a área de um quadrado. Aqui é um retângulo, calculas a área de um retângulo. Aqui é um triângulo, calculas a área de um triângulo. E aqui é um círculo, calculas a área de um círculo. E depois é só multiplicar pela altura do respectivo sólido. Ok? Muito bem. Vamos aos exercícios.